Enquanto eu hidrato meu cabelo, a gente vai fazer mais um capítulo de Mateus. Mateus 14, Evangelho segundo Matitiarro 14. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. E você está no Bíblia com Francisca. Aproveita, inscreva-se se você não é inscrito aqui neste canal. Se tu não és inscrita, se tu não és inscrito, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, para a minha vida e com certeza para a sua vida também. Por isso você está aqui, não é mesmo? Então, aciona também o sininho das notificações para que tu possas receber um aviso aí do YouTube quando eu estiver aqui, né, para falar sobre a palavra de Deus, para esse estudo da palavra de Deus. Aqui não é igreja, tá, gente? Já vou deixar bem claro, aqui não é igreja, aqui não é doutrinação, eu não tô nem aí o que tu vais fazer com esse texto, se tu vai seguir ou não, tá bom? Quero nem saber o que tu faz da tua vida, moralmente, ou financeiramente, ou religiosamente, espiritualmente, quero nem saber, entendeu? Aqui não é doutrinação, então eu tô apenas transmitindo esse evangelho para ti. Se tu achar que é alimento para tua vida, pega, alimenta-se com esse evangelho, porque esse ensino aqui é bem legal. Eu gosto, viu? Eu gosto. Ai, você segue tudo? Você segue? Você segue toda a CLT? Você consegue seguir toda a Constituição, a Carta Magna do Brasil? Você consegue dar conta de tudo direitinho, todas as leis que existem? Não, né? Então, são 613 mandamentos, mitzvot, que existem na Sagrada Escritura, nas narrativas bíblicas. Então, existe aí um monte de regras, um monte de lei. Então, você já sabe, são 613. Ai, Francisca, onde que tá? Vai ler a Bíblia. Fica esperando só que a Francisca vai te dar tudo aqui, comida, assim, tudo que nem, né? Que nem criancinha, né? Eu sei, você é aluno. Geralmente, aluno vem de alumni, né? Então, é aquela coisa de sugar o leitinho, não é? Como criança. Só que eu dou umas coisas aqui, eu transmito algumas coisas, as outras você tem que buscar, tá bom? Então, é isso. Nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, tá bom? Então, eu não quero te doutrinar, tu fazes o que quiseres. Beleza? Esse é um ponto. Não doutrina ninguém, não. Quer ir para a igreja? Vai. Quer continuar na tua comunidade? Continua, mas vem aqui, ó. Vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Isso eu vou te chamar assim, para você vir aqui participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Inscrever-se no canal, acionar os sininhos das notificações, compartilhar, curtir, comentar. Claro que comentários bons, né? Sobre o assunto aqui, sobre os textos, tá? Não é sobre a minha vida, não é sobre a minha moral, com quem eu trepo, com quem eu deixo de trepar, não é isso que você tem que perguntar, beleza? É assim mesmo, é escrachado, aqui é assim. Não tá legal a linguagem? Vai lá com os padres, eles não podem falar isso, né? Porque eles trabalham numa empresa, então eles não vão poder falar isso, mas eu falo aqui, tá bom? Então, não adianta vir querer saber com que eu durmo, com que eu não durmo. Então, aqui você não vai receber isso. Você vai receber os textos bíblicos. Beleza? Então, é isso. Então, não vou falar de moral. Tô nem aí pra sua moral. Se você faz, se não faz. Se você faz benfeitorias ou não faz. Problema seu, tá? Então, é você e Deus. Quero nem saber da onde você é, com quem você é,
qual é a tua religião, isso para mim pouco importa, até porque esses textos aqui, eles são patrimônio cultural da humanidade. Então, qualquer pessoa, seja religioso ou à toa, pode acolher ele em sua vida, tá bom? Então é isso. Vamos lá, capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Nossa, Francisca, como você é grossa. Meus queridos, vocês gostam mesmo de gente falsa, né? Ai, então, aquelas falas rebuscadas, é isso que vocês gostam, né? Aquela coisa toda melosa, toda água com açúcar. Só que isso não sei se isso realmente transforma alguém, porque se transformasse eu vou continuar dizendo, se esse açúcar transformasse alguma coisa, esse mundo seria diferente. Aliás, muito açúcar traz o que? As diabas, as diabetes, né? Então, as mulheres do diabo, né? As diabetes, não é isso? Muito açúcar traz o que? As diabas, as diabetes. Isso é uma forma de eu brincar, mas, entendeu, gente? É isso, tá bom? Vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, ou capítulo 14, eu vi o 4 aqui imenso. O 4 é sobre o quê? É sobre a tentação de Jesus lá no deserto, lembram? Então, quando você está no deserto, você é sempre tentado, tá, gente? Então, saia do deserto, saia da Babilônia, saia do Egito, que é para você não ser tentado. Ó, não reparem, porque enquanto eu vou ler o Evangelho, eu estou hidratando as minhas malenas. É assim mesmo. Nossa, Francisca, mas tem que vestir assim, tem que vestir assado, tem que vestir não sei o que, tem que vestir nada, tem que transmitir o evangelho e ponto final. Eu posso estar de calcinha aqui, posso estar nua, não interessa. O evangelho tem que ser transmitido. E não é para você ficar olhando o que eu uso, como eu estou, como eu deixo de estar. É para você prestar atenção no evangelho. Beleza? Tanto que aqui eu não uso filtro, gente, ó, é a minha cara do jeito que eu estou. Sabe pra quê? Pra quando vocês me encontrarem na rua, vocês não tomarem um susto. Nossa, Francisca! Mas lá no seu vídeo você parece tão novinha, parece uma menininha de 15 anos. Obrigada, mas não, né? Aí, vocês me veem assim do jeito que eu tô? Quando vocês me verem na rua, é aquilo mesmo, é isso mesmo, é assim mesmo, entendeu? Não dá pra enganar, entendeu? Não dá pra enganar. Não dá pra fazer de conta que tenho 15 anos, não. Já tô aqui quase chegando nos 60, graças a Deus. Ó, minhas ruguitas, minhas marcas, senias, entendeu? Vou comemorar meus quase 60. Vou dormir num lugar, depois eu vou tomar café num outro e vou jantar num outro. Legal isso, né? Eu vou dormir num lugar, vou tomar café da manhã num outro lugar e vou jantar no outro. Olha que delícia, né, gente? Então é isso. Mas só em outubro. Em outubro, ich habe ich mache Geburtstag. Ja. Bom, vamos lá? Já pegaram sua água, seu vinho, seu tererê, o seu chimarrão, a sua cerveja, o que mais? Sua champanhe, o que mais que vocês tomam? Seu suco, chá, eu tô de água, tá? Esses dias eu tô bebendo bastante água, graças a Deus, né? Água é sempre bom, né, gente? Com pH acima de 7, então, melhor ainda. Já pegaram? Pegaram suas Bíblias também? Então, vamos lá. Herodes e a morte de João Batista. Naquele tempo, o tetrarca... O que é tetrarca? Tetra.
É 4, né? O tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse a seus servidores: é João Batista? Foi ressuscitado dos mortos? Por isso, realiza prodígios. Aqui tem uma aspa, tá? A partir de é João Batista, foi ressuscitado dos mortos, por isso realiza prodígios. Aí fecha aspas. Com efeito, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo no cárcere, por causa de Herodíase. Herodíase era perigosa. Herodíase era perigosa. Mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito tê-la por mulher. Ainda que quisesse matá-lo, tinha medo da multidão, que o considerava um profeta. Aqui, imaginem só, levanta-se um profeta aqui no Brasil, começa a falar, a denunciar os políticos lá de Brasília. Se vocês querem saber, Jesus nunca foi em Brasília. Assim como ele nunca visitou os lugares que os políticos estavam. Ele sempre ficava bem longe, né? Vocês acham que Jesus vai entrar lá em Brasília? Com toda aquela, né? Gente, não sou eu que estou falando aqui, é o texto que fala. Olha só, Herodes era quem? Era um político, tá? Era um governante. Então, ele diz aqui, ó. E aí, olha só, ele tinha medo da multidão. Vocês percebem como os governantes, os políticos, morrem de medo do povo. Quando o povo raciocina, quando o povo pensa. Olha só. Ainda que quisesse matá-lo, ele queria matar João Batista, né? Tinha medo da multidão, que eu considerava um profeta. Ora, enquanto se celebrava o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Imagina que eu acho que ela deve ter dançado na paradinha. Possivelmente, né, gente? Ela deve ter imitado a Larissa Macedo, né? Você não sabe quem é a Larissa Macedo. Bom, ela tem um produto que é produto nacional, digamos assim, lá fora todo mundo conhece, a gente é taxada por conta deste produto, né? Porém, tem o outro lado aí da Larissa Macedo, ela é uma grande empreendedora, ela é uma grande administradora, assim, no sentido de, ela é focada nas coisas dela, tá? É uma grande empreendedora, então, Larissa Macedo. Então, possivelmente, a filha de Herodíades deve ter dançado o quê? Qual é, o que vocês gostam aí, aqui no Brasil? Qual é agora a moda? Né, um funk? Gente, então, pois é, ela deve ter dançado lá que o Herodes ficou, né? Ui, meu Deus, eu vou, o que ela pedir, eu faço. Mas homem é um bicho besta, né, gente? Puta que o pariu. Como o homem é bicho, é um ser muito estranho. Ai, Deus, balançou as malengas, né? Ele já pega, né? Assim. É isso aí, gente. Então ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Olha isso, que perigo. Ela, instigada por sua mãe, que era uma serpente. Olha só, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me agora mesmo, numa bandeja, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos convivas ordenou que lhe fosse dada. Olha só, por isso que diz, não jura nada, não promete nada para ninguém, porque você não sabe o que a pessoa vai pedir, né? Então, olha só,
ele ordenou que fosse dada e mandou decapitar João no cárcere. Trouxeram a cabeça numa bandeja, entregaram-na à moça que a levou à sua mãe. Tem mãe que é uma desgraça, né, gente? Tem mãe que, nossa, bota as filhas para fazer um monte de coisa e depois é muito interessante que as filhas ficam igual à mãe. Eu sempre digo para meus meninos, claro, sou mãe de meninos, né? Eu digo, ó, antes de você casar com a menina, olha para a mãe dela. Porque do jeito que a mãe dela é, assim que ela vai ficar. E aí você não tem que reclamar. É isso, gente. É a vida, a gente vai ensinando a gente, entendeu? Então levou a sua mãe. Vieram os discípulos de João, pegaram o cadáver e o sepultaram, depois foram informar a Jesus. Entenderam por que Jesus nunca entrou lá onde os políticos ficam reunidos, principalmente Herodes? Por isso. Ora, o governante manda matar o primo dele, um parente dele. Né? Jesus, ele tinha bom senso, entendeu? O cara manda matar o parente dele, aí ele vai lá abraçar, beijar, ficar de amiguinho com Herodes. Jesus não era tonto, né? Ele raciocinava, né? Enfim. Jesus alimenta mais de 5.000. Ah, eu lembrei da frase que o meu visitante disse, né? Ele disse assim, tem gente que reclama lá digamos assim, a Francisca não ensina, não transmite legal o evangelho. Bom, se você está aqui é por quê? Então, aí a gente fala o seguinte, coma mal ou coma bem, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, se você está aqui, coma mal, coma bem, em nome de Jesus Cristo, amém. É Jesus Cristo, não é só Jesus, não, porque Jesus pode ser qualquer um, tá? Inclusive Jesus Barrabás, né? Jesus pode ser ali enfim, o eletricista da esquina, pode ser o de Jesus, que é o dançarino, enfim, né? Então, aqui na Dona Francesca é Jesus Cristo, Jesus ungido, tá? Jesus ungido, tu és a fonte de água viva. Enfim, ele é a fonte de água viva. Então, Jesus alimenta mais de 5.000. Aqui é interessante, porque, deixa eu ver se aqui ele vai aplicar a questão os princípios da administração. Jesus alimenta mais de 5.000. Tendo ouvido a notícia, Jesus partiu dali de barco para um lugar deserto, para estar a sós. Sabendo, as multidões deixavam as cidades e seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Foi tomado de compaixão por eles e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se para dizer-lhe: o lugar é deserto e já é tarde. Despacha as multidões. Os discípulos, eles eram maravilhosos, né? Despacha esse povo, despacha essa multidão, despede as multidões, para irem aos povoados, comprarem alimentos para si. Na cabeça dos discípulos, né? A multidão que estava atrás de Jesus tinha dinheiro para comprar os alimentos e tudo mais. Os discípulos ou eles eram muito maldosos, ou eles eram assim, não tinham raciocínio mesmo, sabe? Entendeu? Despede esse povo, despacha esse povo, para eles irem ao povoado e comprar alimentos para si. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir, dar-lhes vós mesmos de comer. Não é para você ficar pedindo dos outros, me dá um dinheirinho aí, me dá isso aqui para eu dar lá pro pobre. Não, dá você mesmo de comer, dá você mesmo, veste você mesmo com os seus recursos, com o seu dinheiro
os que estão necessitados. Não fica pedindo dos outros, né? Então é o que Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhes vós mesmo de comer. Eles lhe objetaram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aqui também pode ser, esses 5 pães pode referir-se aos 5 livros da Torá, tá? Que são 5 livros inspirados por Deus e revelados a Moshe. E os 2 peixes referem-se aos profetas. Os profetas e a sabedoria, tá? Ele disse: trazei-os a mim. Então, tendo mandado que as multidões se acomodassem na relva, lembram-se do o Senhor é o meu pastor e nada de bom me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens. Então, aqui é relva. Aqui ele vai buscar lá o Salmo 23, porque Jesus é o bom pastor, tá? Então, olha aqui, ele diz, então, tendo mandado que as multidões se acomodassem na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando o olhar ao céu, pronunciou a bênção. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram os pedaços que sobraram. 12 cestos cheios, 12 vocês lembram que refere-se também às 12 tribos de Israel. Enfim, tem toda uma simbologia aí, tem toda uma gematria aí, tá bom? Cestos cheios. Aqueles que comeram eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tá? O que acontece? A abundância do reino de Deus, as coisas de Deus, é tudo abundante. Não tem miséria, não tem pobreza, tá? Por quê? O que acontece? Quando você vai numa festa, por exemplo, a festa é legal quando você... Sabe aquelas festas de família, por exemplo, que a gente... todo mundo leva alguma coisa e no final tem aqueles Tupperwares. Eu nem tenho Tupperwares, eu tenho uns vidros, assim, umas vasilhas de vidro. E aí você sempre o que sobra é dividido entre todos, né? É assim o reino de Deus, tá? É disso que Jesus está falando. Quando todos, um ajuda o outro, dá e sobra para todos ainda, tá bom? Então é nesse sentido. Quando há miséria, esquece que o reino de Deus está passando longe. Entendeu? Então é isso. E ele diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Né? Não é para você ficar pedindo dos outros, que você, né? No reino de Deus também não é essa coisa de mendicância, não. Mendigo. Só mendigo que pede. Mendigo que não tem nada e fica pedindo as coisas dos outros. Ai, me dá, me dá, me dá. Só fica assim, ó. Dá. Quem pede é os filhos do capeta. Filho de Deus não pede nada, a não ser que seja muita necessidade, mas ainda assim, como diz aqui os evangelhos, o Pai sabe do que a gente necessita e Ele nos dá exatamente aquilo que a gente necessita, bom? Então é isso. Pode questionar à vontade, tô nem aí, é assim mesmo. Deus não quer que nenhum filho dele seja mendigo, ficar na mendicância. Enfim. Jesus anda sobre o quê? Olha só, os exaltados andarão sobre as águas. Sim, os exaltados andarão sobre as águas. Jesus anda sobre o mar. Em seguida, obrigou que os seus discípulos embarcassem e fossem na frente dele para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu no monte para orar a sós. É bom, viu? É bom orar. Eu oro em qualquer lugar. Eu falo com Deus em qualquer lugar. Mas às vezes eu vou na igreja assim, como eu já falei no outro vídeo aí. Às vezes quando eu tô na rua,
que tem algum lugar, eu vou lá rapidinho e acabou. Eu falo com Deus em qualquer horário, em qualquer lugar. Eu passei, ele me leva para passear e aí nós vamos, sabe? Bem legal. Então é isso. Depois de despedi-la, subiu ao monte para orar a sós. Ao anoitecer, continuou ali sozinho. Entretanto, a barca já estava longe da costa, sacudida pelas ondas, pois o vento era contrário. Antes do amanhecer, Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre o mar. Quer andar sobre o mar? Vai para o Mar Morto, porque lá a gente fica sempre na superfície. É só pegar, acho que é 99? Acho que é 99. Você tem que pegar a estrada 99. Passa por Engadi, passa por Jericó, desse outro lado tem Massada, até chegar lá. Em Israel, né, gente? Então, caminhando sobre o mar. Antes de amanhecer, Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre o mar. Eu faço essas paradas que é para vocês para ver se vocês estão prestando atenção. Aliás, peguem seus cadernos, anotem tudo isso aqui, porque quando vocês forem para as comunidades, vocês anotam tudo isso, façam slides e transmitam para suas comunidades, tá bom? Fiquem esperando a Francisca colocar slide aqui para vocês, não, que eu não vou colocar, tá bom? Só o fato de estar aqui já é um grande trabalho, vocês não têm noção, tá bom? Olha só, então Jesus, né, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos viram caminhando sobre o mar, ficaram alarmados, né? E diziam, é um fantasma. Cadê um pano branco? Não tenho aqui. É um fantasma! É um fantasminha, camarada? Não, não é um fantasminha, camarada. É um espírito? Não, não é um espírito. É Jesus. É Jesus Cristo, o Cristo, né? E davam gritos de medo. É um fantasma, é um espírito, não é um espírito, gente, é Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, os discípulos davam gritos, né, de medo, mas Jesus imediatamente disse, coragem, Andréas, coragem, sou eu, ego eimi, isso, ego eimi, Yehie, né? Eu sou. Ele usa essa fórmula. Ego eimi, eu sou. Não tenhas medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me que vá a ti sobre as águas. Pedro, oh Deus, oh Pedro. Esse Pedro era complicado, né? Ele disse, vem, tu queres andar sobre as águas? Então vem, vem. Tendo descido do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, ao sentir a força do vento, teve o quê? Pedro, eu ia falar besteira, Pedro fez medo, não é sorte não, ele fez outra coisa nas calças, olha só. Pedro teve medo e começando a afundar gritou, Kyrios, Senhor, salva-me. Hosana, né? Hosana, Hosana, salva-me por favor, né? Jesus, vocês cantam Oxiana? Hosana nas alturas, vocês cantam? Então, foi isso que Pedro disse, né? Senhor, Kyrios, salva-me, Oxiana. Salva-me, por favor, né? Salva-me, por favor. Hosana, Hosana nas alturas, né? Então, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse, que fé pequena! Por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento cessou. Os que estavam na barca se prostraram diante dele e exclamaram, verdadeiramente és filho de Deus. Gente, eu vou beber água. Você já se inscreveu aqui no canal?
Então, vou esperar você se inscrever. Inscreva-se e aciona o sininho das notificações para que você possa receber conteúdos de qualidade como esse, tá bom? Liga para a Francisca não, liga porque a Francisca fala não, tá bom? Liga para aqui, ó. Presta atenção aqui nos textos. O que essa Bíblia fala com você? Você sabe que eu não falo da Bíblia aqui. Eu não falo da Bíblia, né? Eu converso com ela que fala comigo, tá bom? Por isso que é Bíblia com o quê? Com Francisca, tá bom? Olha lá. As curas em Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Os homens do lugar, ao reconhecê-lo, espalharam a notícia pelas localidades vizinhas. Antigamente não tinha internet, mas tinha a boca, né? Tinha a boca do povo. A boca do povo é complicada, né, gente? Às vezes leva a boa notícia, mas também leva a má notícia, né? Então é isso. E levaram-lhe todos os acometidos por algum mal, rogando-lhe que o deixasse tocar apenas a orla de seu manto. E todos os que tocavam ficavam completamente curados. Agora eu vou ler um pouco para vocês, deixa eu ver aqui, algumas explicações. Deixa eu ver onde que começa. Aliás, eu nem fiz a explicação do capítulo 13, né, gente? Foi pouquinho, né? Então, eu vou começar aqui. Por exemplo, lá no capítulo 13, utilizando o título relacional, meu Pai que está nos céus, Jesus especifica que seu tipo de discipulado ultrapassa os limites sanguíneos, né? Afetivos e geográficos naturais. Aponta, no entanto, para um envolvimento de amor e intimidade, que vai além da simples profissão de fidelidade, conforme Mateus 7. A inclusão de irmã é significativa, pois mostra que, ao mesmo tempo invisíveis na narrativa, havia mulheres no grupo de Jesus. Tanto que depois, lá em João, vocês vão ver no capítulo 25, ou capítulo 21, 25, 27, versículo 21, 25, 27, vai estar as 4 mulheres lá debaixo da cruz. Só os familiares. Por isso que eu falo para vocês, gente, cuidem da família de vocês, cuidem da vida de vocês, porque no final da vida só vai ter a família para cuidar de vocês no final, quando vocês estiverem velhos, quando tiverem anciões, quando tiverem idosos, essas coisas. Eu digo a família, pode ser também uma família religiosa, né, da sua comunidade, mas geralmente são os da família que cuidam, tá? Então, por isso que eu digo, não se preocupem com a vida dos outros, das outras pessoas, mas preocupem-se com as suas vidas, assim, porque no final é a família que aguenta os nossos maus humores, é a família que aguenta quando a gente tá doente, é a família que aguenta quando a gente tá virada no giraia, né? É a família que nos ama, é a família que nos acolhe, é a família que às vezes nos sustenta emocionalmente, espiritualmente, né, financeiramente, tá? Às vezes, muitos dependem das suas famílias. Aqui, na minha família, não, porque eu e o Matias sempre trabalhamos desde muito jovem, a gente sempre trabalhou, a gente nunca dependeu da nossa família. Muito pelo contrário, a gente que às vezes ajuda também as famílias, né? Tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. Então, o que acontece? Cuidem das suas famílias, sabe? Porque no final da vida é o que vai ficar. Esse exemplo tem lá em João com as mulheres debaixo da cruz. Tava lá Maria, mãe de Jesus, a sua tia, a mulher de Clopas e Madalena, Maria de Magdala, né? Então, sabe? Como no primeiro discurso, Jesus se encontra rodeado de multidões, mas agora nos limites geográficos entre Israel e os povos gentios. Trata-se de um ambiente ideal para falar sobre o alcance universal do reino de Deus. O termo parábola pode indicar diferentes figuras de linguagem, comparação, provérbios, charada ou história.
O objetivo é propor uma verdade importante e novos ideais, utilizando elementos da vida diária dos ouvintes. Como recursos de ensinamento, ela atrai o ouvinte para dentro da narrativa, motivando-o a uma avaliação e exigindo uma resposta. Também está presente no Antigo Testamento, né? Como eu já acho que eu já li essa parte também, né? Que fala do pano de fundo e tudo mais. Deixa eu ver, atenção redonda. O ministério de Jesus, o mistério é a mensagem divina que frequentemente é dada por revelação, conforme Deuteronômio, né? Depois vem o que? Uma vez revelada, ela não é necessariamente obscura ou misteriosa, ou seja, todas as coisas de Deus não está no oculto, gente. Essa história de, vou fazer um grupo de estudo, uma minhã, vou dizer assim, um grupo de estudo mas é só um grupo seleto, a gente não pode divulgar a mensagem. O ensino de Jesus era público, tá? Mesmo sendo apenas uns que entendiam, era público, tá? Então, aqui, ó, não era necessariamente obscuro. A distinção entre vós e aqueles não é rígida. Ela supõe que seja possível tornar-se membro do reino proclamado por Jesus. Os discípulos são exemplo disso. E quem participar ativamente dessa nova realidade será beneficiado com novas compreensões. Isso é uma grande verdade, gente, tá? Cada vez que você mergulha nesse evangelho, você tem uma compreensão incrível de cada coisa. Para a sua vida, tá? É para você, não é para o outro. Não é, eu ouvi, olha, eu ouvi a Francisca falando sobre esse evangelho, eu vou mandar lá para minha amiga porque isso aqui é para ela. Não, gente, às vezes é para nós, é para você, entendeu? Mas isso não significa que você não possa compartilhar esse conteúdo que é maravilhoso, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas, tá bom? Então, aqui, as parábolas sem interpretação oferecidas às multidões neste discurso suscitarão respostas diferentes, dependendo do grau de receptividade dos ouvintes, né? A citação completa de primeira Yeshayahu, né? De primeira não. A citação completa de Yeshayahu, de Isaías 6, 9, 10, deixa explícito que o fracasso do povo em compreender lhes impede devido à sua resistência, à sua consequente conversão e cura. Muitos de nós não querem entender essa palavra, né, porque tem essa resistência. É mais ou menos, vou mostrar aqui para você. Se você tá com a sua xícara, o seu copo cheio, né? Cheio de doutrinas, cheio de preconceitos, cheio de um monte de coisa. Se tá cheio aqui, como tá essa xícara agora de água, você não vai receber nada. Você vai bater em você a palavra e não vai entrar. Por quê? Porque você tá cheia de verdades, você tá cheia de preconceito, você já sabe de tudo. Então, você não deixou espaço para o novo entrar, né? Para esse vinho novo, para esta palavra que é de vida, essa fonte, entrar em você, entendeu? Penetrar na sua vida, entendeu? Então, se você é uma carroça cheia, então ninguém vai colocar mais nada aí para você, entendeu? Meu avô sempre contava a história do carroceiro que ele vinha batendo as latas, né? Quando vinha a carroça fazendo barulho, é porque ela era uma carroça vazia, né? Não tinha nada, então só vinha as latinhas batendo. Quando ela estava cheia, ela não fazia barulho nenhum e nem pedia, né, as coisas na rua, nem pegava mais nada na rua, né? Então, não é pra gente ser como um carroceiro que está cheio já encheu a sua carroça de um monte de coisa, um monte de entulho, e não tem nenhum espaço para o que é novo, para a palavra de Deus, né? Então é isso. Para a boa notícia, para a boa nova,
de Deus. É a notícia da Francisca? Não. É a notícia do Evangelho de Deus, tá? De Jesus. Os ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, cadê? Acho que eu tava. Então, as parábolas, dependendo da pessoa, né, ela tem essa resistência. Devido à sua resistência, não há conversão e nem cura, né? O privilégio dos discípulos se estende ao passado. Inclusive, aqueles que não se fecharam à palavra de Deus. De fato, os profetas esperavam ansiosamente pelo tempo da restauração escatológica. O já e o ainda não, tá? O escatom. O reino de Deus, mas somente o viam como promessa ou figura. Em Jesus, isso se torna realidade, é causa de bem-aventurança, né? Conforme Hebreus 11, conforme João 8, 56, né? 1 Pedro, enfim. Geralmente, a parábola não é acompanhada de explicação, mas aqui esta reforça a ideia do privilégio dos discípulos diante das multidões. Apesar do título dado à parábola do semeador, o que é semente, gente? Semente é sêmen. Você pode engravidar na sua mente, no seu útero e a terra. Você pode jogar uma semente na terra, ela vai germinar, né, a semente e vai ter uma árvore que possivelmente vai dar frutos, tá? Se você colocar uma palavra na sua cabeça, ela também pode germinar, ela pode dar frutos, né? Pode virar um artigo, pode virar um livro, pode virar um empreendimento, enfim, tá? Esses são frutos. E no útero, né, gerar uma outra vida, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão da semeadura. E quem é o agricultor? É Deus. Você joga a semente lá na terra, você não fica cutucando, abrindo todo o tempo a semente para ver a terra para ver como é que tá a semente. Faz isso. Quando a semente o sêmen vai para o útero da mulher, ela fica lá todo o tempo abrindo o útero para ver como é que tá a criança. Só agora, no final, que a gente vai ver agora as coisas, né, que tá lá. Mas não era assim, tá? Uma outra coisa. A questão da mente, né? Você joga uma semente, dependendo da semente, ela fica lá. Por isso que é importante que a gente coloque boas sementes na nossa cabeça. Se você passa o dia inteiro ou a noite, sei lá, você vai dormir com aquelas notícias horrorosas, né? Vocês sabem que no mundo inteiro tem aqueles jornais que só por Deus mesmo. É para você não acreditar que existe bondade no mundo, entendeu? E se esse mundo realmente fosse, se não fosse pelos justos e pela bondade que existe, esse mundo já teria sido destruído, tá? Então, mas isso é no mundo inteiro, gente. Os jornais, eles vendem notícia que não é legal, notícia negativa, vende mais do que notícia boa. Pode ter certeza. É mais fácil vir contar as pitangas, as maledicências, as doenças, tudo que não presta. Se você colocar lá para vender, para contar, todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ouvir. Mas vai contar que você, sei lá, que você tá de bem, você tá de boa, você tá bem. Ninguém quer, gente. As pessoas não conseguem aplaudir, né? Aplaudir o sucesso das outras pessoas. É incrível como é mais fácil olhar o que tá mal, o que não tá legal, do que aplaudir o que tá dando certo, o que tá tendo sucesso, o que tá tendo êxito, entendeu? Gente, é assim. A gente tem que aprender a valorizar as coisas Puxa vida, que legal, conseguiu. Abriu sua empresa, abriu sua fábrica, abriu sua indústria, que maravilha que tenha sucesso, prosperidade boa, porque eu sempre digo, o mal também prospera, né? No que é mal. Então, a gente tem que desejar sim. Imagina se todo o Brasil, todo mundo despertasse para que esse país realmente fosse
grande naquilo que ele realmente é. Estou falando de mentalidade, porque riqueza nós temos e muita. Nós só precisamos aprender a administrá-la. Esse é um ponto. É o país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, com recursos naturais, água potável, enfim, alimentação, alimentos, tudo a gente tem aqui, gente. Uma floresta maravilhosa, entendeu? Só que o povo é passivo, o povo se acomoda. Ah, eu pesquei esse peixinho, tá ótimo. Essa era uma briga que eu tinha quando eu era mais jovem lá no Amazonas, que às vezes eu ficava, digo, meu Deus do céu, eu vou lá, pesco um peixinho, tá ótimo. Sabe, acomodação, acomodados, é isso. Deixa eu ver o que mais aqui, que eu tava lendo aqui, deixa eu ver aqui mais um pouco, toda a explicação, né? Sobre a parábola, sim, o privilégio dos discípulos. Então, geralmente a parábola não é acompanhada de explicação, como ele fala aqui. A semente cai em diferentes terrenos, então, como eu estava falando, pode ser a mente, pode ser no teu útero, pode ser na terra mesmo. Eu tô com minha maçã ali, minhas sementes de maçã, que elas estão ali, se eu não colocar elas na terra, tem até que comprar uma terra boa, sabe? Elas já estão assim, já estão germinando. É jogar na terra e deixar que o agricultor faça a parte dele. O agricultor é Deus, né? Entendeu? Então, é ele. Eu faço a minha parte de jogar a semente, assim como eu tô fazendo aqui, ó. Tô jogando o sêmen para vocês. A semente, nós somos sêmen. Vocês sabiam que nós somos sêmen, né? Semente. Então, é isso. Se ninguém falou isso para você, tô falando. Pois é. A palavra semente vem de sêmen. Essa é a raiz, tá? A raiz da palavra. Aonde tá? Isso não é hebraico. Então, por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que aprender as letras hebraicas. Tem que aprender, que não é pra não ficar só na tradução e o povo ficar falando um monte de bobejinha aí. Não. E a tua vida não muda. Não tem conversão. Né? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Diferentes terrenos. Então, a semente cai em diferentes terrenos. A mensagem do reino é a que Jesus vem proclamando desde Mateus 4. O maligno, já chamado de Rassatã, de Satanás, ele aparece lá em Jó, aparece lá no capítulo 4 de Mateus, né? Então, é isso. O maligno, que é o Satanás. Satanás é o acusador das nossas almas, tá? Toda pessoa que te acusa de alguma coisa, ela está a trabalho, a serviço de Satanás. Por isso, para trás, Satanás. Senta no banco de trás, que é para te aprender com o mestre. Né? Por isso que Jesus diz, para trás, Satanás. Vai sentar no banco aqui atrás e vem aprender de mim, que sou o mestre. É isso. Aluno sem luz. Satanás é um aluno sem luz. É um aluno. Ainda tem que tomar o leitinho de Jesus, tá? Então, já chamado de Satanás nas tentações de Jesus, conforme Mateus 4, capítulo 4, versículo 8 a 10. É personificação do poder que incita ambição e impede que a mensagem se torne norma. É isso? Impede que a mensagem se torne norma de conduta para quem a ouve. Satanás vem sempre, ele quer sempre desviar a mensagem do Cristo, né? O entusiasmo pode estar baseado não em convicções profundas, mas sim em estímulos externos. Por isso, ele decai quando estes não existem mais e desaparece, quando as circunstâncias se tornam adversas. Ou seja, eu vou acreditar sempre no reino de Deus quando me favorece. Não me favoreceu, eu estou em dificuldades, eu vou lá não sei para onde, né? Tinha um professor que ele dizia, né? Um dia os meninos estão na igreja, estão não sei aonde, estão no centro, estão no terreiro, depois estão na sexta-feira vão na casa da Inhá e assim vai, né?
Ele sempre falava, é sobre isso, é baseado nisso aqui, né? Quando o entusiasmo se esvai, né? Quando as situações se tornam adversas, né? As circunstâncias se tornam adversas. A fidelidade, a opção feita, é característica do verdadeiro discípulo. As prioridades já foram explicitadas por Jesus em Mateus 6, né, na multiplicação. A ideia de que a riqueza trapaceia estava bem estabelecida na literatura sapiencial, conforme Provérbios 11, 28 e 23, 48. Ela promete o que não dá e até impede uma resposta livre, né? A proposta do reino de Deus. Ou seja, aqui não é que eles são contra a riqueza, mas às vezes a riqueza ela impede, né? Isso já vem da literatura sapiencial, né? Olha, eu tenho esse pensamento. A riqueza, ela só vai mostrar quem você é. Se você é generoso no pouco, você como rico, com riquezas, você vai ser mais generoso ainda. Se você é escroto, se você é mesquinho, se você é avarento, por mais que você vá ter riqueza, por mais que você tenha riqueza, você vai continuar sendo avarento, entendeu? Então, ela só mostra aquilo que você é. É sempre assim, o poder, o ter e o ser, só mostra aquilo que você é. Se você é mesquinho, se você é avarento, esquece. Sendo rico, você vai continuar sendo mesquinho. Quem é generoso vai continuar sendo generoso. Só vai potencializar isso, tá? Se dava uma cesta básica, ou se ensinava alguém, né? Ou então dava a vara para pescar, ou então dava disciplina, aqui como ele diz, vai dar frutos a 100, entendeu? Se dava 30, vai dar a 50, 100. É isso. Além da dimensão intelectual, o verbo entender, que vem orientando toda a interpretação, denota também o compromisso com a mensagem, ou seja, fazer dela norma de vida. Discípulos genuínos podem produzir diferentes resultados, tá? Eu não preciso ter, o meu resultado não precisa ser o mesmo resultado do meu marido, o mesmo resultado do meu filho, o mesmo resultado do pastor, do padre, do papa, do sei lá de quem, tá? Não precisa ser igual, gente, é isso que ele está dizendo. Os resultados podem ser diferentes, né? Dependendo de seus dons e circunstâncias de vida. Ou seja, as pessoas não conseguem entender por que todo mundo tem que andar igual, todo mundo tem que ter o mesmo carro, todo mundo tem que morar, é isso, todo mundo tem que fazer parte do clube do Vale do Silício. Não, gente, não é assim, não vai acontecer, entendeu? Nem todo mundo vai fazer parte da família Rothschild, entendeu? Ou dos Rockefeller. Não vai. Então, cada um tem o seu dom. Nem todo mundo vai ser como o pessoal do Safra, né? Então, cada um tem o seu dom. Ninguém vai ser como o Elon Musk, né? Não vai acontecer, tá? Porque cada um tem o seu dom. Ele tem o dom dele, o Bill Gates tem o dele, a Melinda Gates tem o dela, né? O Joseph Safra tinha o dele. Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua, como que se fala? Vai ter os seus resultados, né? Aqui a questão do joio. O joio talvez, que é o Lolium tamalum. Lólio o quê, gente? Lolium temulento é uma planta muito semelhante ao trigo e somente é percebida quando crescida. Forma uma espiga, então à tarde
então é tarde demais para removê-la, porque suas raízes estão entrelaçadas com as do trigo. Seus grãos contêm forte veneno. O joio, gente. Seus grãos contêm forte veneno, por isso, uma pequena quantidade de joio colhida, processada junto ao trigo, compromete a qualidade final do produto e que é prejudicial à saúde, tá? Utilizando as mesmas palavras, queimar em celeiro. Ih, gente, tá indo embora, tá faltando energia aqui. Queimar em celeiro. Bom, gente, é o seguinte, aqui eu fico porque faltou energia aqui no meu condomínio, então ficou tudo escuro aqui, vocês viram, né? Então é isso. Já dei uma boa explicação do capítulo 14 e do 13, tá bom? Então, a próxima explicação vai ser do 14, e aí nós vamos falar sobre o capítulo 15. Olha só, vocês viram como é isso? Mas agora eu vou parar, gente, tá bom? Será que dá? Eu tenho medo de ficar pra lá e pra cá. Já foi 2 vezes, sabe? Já faltou energia 2 vezes aqui. Deixa eu terminar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu tava. Ai, deixa eu ligar aqui a lampadinha. Então, vamos lá. Já que voltou, vocês viram? Esse negócio de queda de energia vai e volta, os aparelhos, né? Enfim. Deixa eu ver aonde que eu tava, gente, agora. O verbo... Espera. Nossa, é grande essa explicação, viu, gente? Assim, a questão do trigo. Peraí. Só um minutinho, gente, que eu vou já achar onde eu tava. Eu fechei. Peraí. Assim, usando as mesmas palavras e celeiro. Jesus se contrapõe a João Batista, que pregava um juízo imediato e definitivo. Os ouvintes agricultores se veem desafiados por essa pequena comparação, porque sabem que essa semente de pequenez proverbial se torna, no máximo, um arbusto de 1,5 metro de altura, que por sua tendência a espalhar-se de forma incontrolada. A mostarda era perigosa para outros cultivos, tá? E que as aves não são necessariamente amigas das plantações. No Antigo Testamento, o texto mais próximo dessa parábola é Ezequiel 17, 22, 24. Israel é a árvore, né, apocalíptica, que nasce de algo já existente, na visão de Daniel, capítulo 4, versículo 12 a 21. As aves são as nações que procuram amparo no reino da Babilônia. O fermento era simplesmente um pedaço de pão anterior ou da massa que tinha sido deixado em lugar úmido e escuro, até criar mofo. Não tem aquele ditado que diz assim, por fora é bela viola, por dentro é pão bolorento. Quantos, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Assim, minha avó já dizia isso também, meu avô dizia. Eu falo do meu avô porque ele era o que mais ensinava, assim, né? Parte da minha mãe, ele era o que mais ensinava, ele era bem intelectualizado, meu avô. Então, olha só, o fermento era simplesmente um pedaço de pão, como diz aqui, anterior à massa, e que tinha deixado em lugar úmido e escuro, até criar mofo. Jesus o utiliza também como imagem da corrupção moral a ser evitada. Aqui o uso impróprio do verbo esconder chama a atenção sobre o caráter oculto do reino dos céus. É a ação deliberada, conhecida por poucos,
mas na esperança de que um dia se torne evidente para todos. Cada medida equivalia a cerca de 15 quilos. O exagero do continente enfatiza a eficácia e a força expansiva do reino na sociedade humana. A parábola, embora não fosse a única forma de Jesus ensinar, desafiavam e inquietavam os ouvintes a responderem e se posicionarem diante de sua mensagem. A citação do Salmo 78.2,2, 78.2, versículo 2, serve para indicar que a atividade pedagógica de Jesus segue um modelo de revelação já estabelecido nas Escrituras de Deus. Nas Escrituras, Deus tem um projeto que somente pode ser comunicado por aquele que Ele próprio autorizar. Vocês entenderam, gente? Aqui, a revelação estabelecida por Deus tem um projeto que somente pode ser comunicado. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou comunicando vocês, estou transmitindo a palavra de Deus por aquele que Ele autorizar. Quando que Deus me autorizou? Em João, capítulo 1, lá no prólogo, quando ele diz: aquele que acolhe o evangelho, aquele que acolhe a palavra de Deus, não é a sua opinião, eu tenho a opinião de Deus. Então, aquele que acolhe, ele é chamado, Deus dá autoridade de ser chamado filho de Deus e transmitir essa mensagem. Não estou aqui por acaso. Vocês acham que eu estou aqui por acaso? Vocês já acham mesmo que foi eu que escolhi? Ai, foi, mas não necessariamente nessa mesma ordem, entendeu? Então, ele próprio autorizar, é Deus que autoriza, tá? O catálogo detalhado de equivalências dos versículos 37 e 39 não tem paralelo nos evangelhos. Mesmo não elencando todos os elementos da parábola, a lista fornece uma base interpretativa para a cena do juízo, nos versículos 40 e 43. O filho indica a estreita relação entre a pessoa de quem se fala e a realidade, a qual tal pessoa se vincula. A expressão filho do reino poderia, portanto, ser traduzida como cidadãos do reino, os comprometidos, tá? Com a mensagem de Jesus. Tem gente que não está comprometida com o reino, porém, está comprometida em levar discórdia, levar fuxico, levar pedância, levar mendicância. É isso, tá? Não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, não tem compromisso nenhum com o final do reino, né? Então, olha só, comprometidos com a mensagem de Jesus, ao passo que a expressão filho do maligno, como seguidores do maligno, os partidários do programa oposto, sintetizados nas tentações de Jesus. A menção direta do diabo enfatiza sua confrontação pessoal contra o reino. O diabo, eu já falei para vocês que é divisor. Todo aquele que tenta dividir uma pessoa, um ser humano, um lugar, uma casa, um bairro, um condomínio, um país, uma cidade, um planeta, ele está a serviço do diabo. Ele é um diabo, porque ele é um divisor, tá bom? Então, ele é o quê? Mas, ao mesmo tempo, descreve sua posição. Ele é um sabotador. Não uma autoridade por mérito próprio, né? Por mérito próprio. O tempo é a época presente como oposta à época que virá. Entre as duas épocas acontece o juízo, no momento em que se desvelará a sorte definitiva dos que praticam a justiça, a tzedakah,
e dos que praticam a injustiça, ou dos perversos, né? A mesma frase encontra-se em Mateus 13, 40 e 49, 24, 3 e 28 a 20. Segundo a visão apocalíptica de Daniel 7, o Filho do Homem é a figura de soberania e autoridade universal. O reino do Filho do Homem é um conceito específico de Mateus, tá? Em Mateus é o Filho do Homem, né? Enfim. Em Marcos, se eu não me engano, Jesus está como aquele que, né, arregaça as mangas, é o trabalhador. Em João, ele é o próprio eterno, ele é o Deus. Para João, Jesus é Deus, né? Cadê? Onde eu estava? Assim, a questão da justiça. Segundo a visão apocalíptica, então, é a figura... O Filho do Homem é a figura de soberania e autoridade universal. O reino do Filho do Homem é um conceito específico de Mateus 16. Os anjos são agentes que põem em execução o julgamento divino. Os que praticam a injustiça é apelativo, utilizado por Jesus para os discípulos, não comprometidos, tá, com o reino, para escândalos e os que os produzem, né? Para o uso semelhante da fórmula, a imagem sustenta... Aliás, para o uso semelhante de fornalha, a imagem sustenta a ideia de que os malvados são destruídos, não atormentados. Para a expressão choro e ranger de dentes, tem que ver o capítulo 8 de Mateus, tá, gente? O estado definitivo do justo é descrito como linguagem que reflete Daniel 12. A advertência de Jesus se dirige a seus discípulos. Qualquer um deles pode tornar-se um joio. Qualquer um de nós podemos nos tornar um joio, tá, gente? Basta ceder às instigações do diabo. Esconder bens preciosos, moedas, metais, joias, debaixo da terra era conduta comum para assegurá-los, especialmente em tempos de crise. Quem nunca, né, guardou dinheiro debaixo do colchão, no sótão, né, no bunker, né? Especialmente em tempos de crise econômica ou militar. No Antigo Testamento, a sabedoria era vista como tesouro oculto. Ou seja, a sabedoria era vista como tesouro oculto. Por isso que esse canal é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, porque tem sabedoria oculta aqui, gente. As pérolas altamente valorizadas, aliás, eu vi que tem uma pérola melo, ela custa milhões, gente, milhões uma pérola, tá? São milhões, equivale a milhões de dólares, tá bom? As pérolas altamente valorizadas serviam para ostentar riquezas. Olha, fazer o quê? Cadê minhas pérolas? Estão ali no porta-joia. Hoje eu não estou com pérolas. Tô assim, ó. Aqui, minha coinha. Não, gente, eu vou dizer aqui, senão o povo vai me roubar. É tudo da 25 de março, tá bom? É tudo 25 de março, pronto. É nada. É tudo herança das omas, do Matias, da minha avó, da minha mãe. Falar nisso, minha mãe me deu um anel, eu tô procurando esse anel já faz tempo. Eu não sei onde eu deixei, gente. Às vezes eu sou assim, eu pego, tiro as coisas e deixo. Não sei. Um anel de topázio azul. Não sei onde deixou. Mãe, eu vou encontrar este anel, tá? Não sei onde eu deixei, não fica chateada, não. Perdi, não. Nem dei pra ninguém. Ela sabe que eu tenho mania de dar as coisas pros outros. Ela disse, você deu pra alguém? Não dei, não. Então, trata-se... Bom, deixa eu ver aqui. As pérolas altamente valorizadas serviam para ostentar riqueza, conforme 1 Timóteo e Apocalipse 17. Como na parábola anterior,
enfatizava-se a alegria ao descobrir um valor incomparável, até então não imaginado. Quem compreende os segredos do reino de Deus entrega a ele sua existência inteira. Eu já entreguei minha existência inteira nas mãos de Deus. Então, gente, por isso que eu digo, tudo que vem para mim eu agradeço. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, por tudo. Vocês não têm noção de como eu sou grata por muitas coisas, muitas, inclusive pela minha vida. Aqui, trata-se de uma rede, aqui, a questão do reino de Deus, a entrega por sua existência inteira. Trata-se de uma rede de grandes dimensões que exigia a rede, né, com os peixes, que exigia a colaboração de várias pessoas para puxá-la até a praia. A imagem da pesca acrescenta aquela do campo. A ideia da vontade de atingir a maior quantidade possível de destinatários. Os destinatários somos nós, tá, gente? Os peixes que não prestavam, mesma expressão utilizada para as árvores ruins. A frustração definitiva dos maus que estão ligados ao maligno deve orientar a decisão presente dos discípulos. Para a expressão choro, ranger de dentes, ele sempre manda. A frase proverbial visa aos discípulos em sua tarefa autorizada de ensinar a mensagem que captaram. Esta não parte do zero, como Jesus já demonstrara, mas integra o anterior, a nova perspectiva do reino de Deus. Terra natal, né? Lembra de Nazaré? Pátria. A cena põe um ponto final no ensino de Jesus nas sinagogas. A palavra traduzida por carpinteiro era termo geral para indicar alguém que lidava com construções com madeira, com implementos agrícolas, portanto, um membro significativo da comunidade, tá, gente? Como primogênito, provavelmente Jesus assumirá também o ofício de seu pai. O conhecimento da família de Jesus não lhes permite ver algo novo nele. A admiração das obras de Jesus se torna escândalo diferente da multidão. O amargo e proverbial comentário de Jesus encontra eco na literatura antiga, particularmente com referência aos filósofos grego Epicteto e Diocrisóstomo. A palavra incredulidade é usada somente para as pessoas que rejeitam Jesus. Quando os discípulos são censurados por sua falta de fé, Mateus utiliza homem de pequena fé. Trata-se de, aqui, a questão de Herodes. Trata-se de Herodes Antipas, tá? O que pediu a cabeça de João Batista é Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, do ano 4 a.C., tá? A 39 depois de Cristo. Mais do que uma formulação teológica, a ressurreição, como aquela defendida pelos fariseus, o retorno da morte, fantasmagórico, quando Jesus aparece, né, como fantasma, né? Ou físico, e com poderes extraordinários, de alguém que tivera a influência social, especialmente fazia parte da superstição popular. Por exemplo, o profeta Elias. É o espírito que está aqui? É o fantasminha camarada. Eles pensaram que era o fantasminha camarada. Mas não era Jesus andando sobre as águas, tá? A lei mosaica proibia matrimônio entre parênteses. Por isso, João Batista falava para Herodes que era errado o que ele fazia, né? Então, a lei mosaica proibia o matrimônio entre parentes, conforme a lei
do Levítico, né? De Vaikra, né? 18:16. Com exceção da lei do levirato. O que é a lei do levirato? É a lei do cunhado. Por exemplo, se vocês lerem a história de Tamar, vocês vão ver que Judá não queria que ela não queria que ela tivesse filhos. Então depois ele diz que ela foi mais justa do que ele, tá? E ela depois que ela se fantasia, tudo mais, coloca a véu, aquela coisa toda, que muitas traduções tá até como se ela fosse prostituta, mas ela não se vestiu como prostituta, tá? Para poder ter acesso a um direito de ter um filho, né? Então é isso. Aí tem toda aquela história do esposo dela, que, enfim, que era Onã, aquela coisa toda. E aí tem todas umas questões aí sexuais no meio, tá, gente? Por exemplo, a questão do onanismo, né? Que na Bíblia, por exemplo, é proibido, porque todas as vezes que você se masturba, você está cultuando Onã. Você está jogando sêmen na terra e não vai produzir fruto nenhum, né? Como eu estava falando para vocês, a questão da palavra, que nós somos sêmen, a palavra pode ser plantada no nosso cérebro, no nosso útero ou na terra. Então, quando um homem joga seu sêmen na terra pode ser qualquer lugar, tá? Vai lá na masturbação, tá lá se masturbando e tal, ele tá cometendo, assim, além dele estar jogando a energia dele de prosperidade, de finanças fora, ele está cometendo também aqui, de acordo com a lei em Levítico, ele também está cometendo algo que é contra Deus. Não é, olha, vou falar de novo para vocês, não é que Deus é contra você fazer certas coisas, ter prazer, não, mas você tem que saber, você tem que se conhecer, você tem que saber se controlar em determinados momentos, até para tua saúde mesmo, entendeu? Então, às vezes quando eu falo isso, você é religiosa, você não sei o que, eu tenho vários livros aqui que explicam muitas dessas coisas, e principalmente tem homens que são viciados, até mulheres também são viciadas, um monte de coisa assim. Então, a Tamar, o marido dela tinha esse problema, né? Então, que se chama o nome dele era Onã, e depois dá esse título para quem pratica ser cultuador do onanismo, tá? Então, muita atenção, gente, vocês... Às vezes tem coisas que a gente acha que, nada, imagina, porque todos os sexólogos, os psicólogos dizem que faz um bem daqueles, né? Bom, cada um com seu cada um, tô só aqui explicando algo aqui baseado nas Sagradas Escrituras, tá? Entendeu? Você tá jogando a sua semente, sua energia fora, né? E quando você tá lá olhando outras coisas, pior ainda, porque você nem sabe qual é a energia que tá lá naquela situação, naquela pessoa, naquele não sei o quê, entendeu? Então, tem que ter muita atenção, gente, tem que ter muita atenção de cuidar da sua alma, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, tá bom? Então, olha só, a lei mosaica proibia o matrimônio entre parentes. Aí, questão do levirato, de Levítico, né? A exceção é o que eu estava falando da lei do levirato, né? Conforme Deuteronômio 25, 5. A origem de Antipas, que é Herodes Antipas, não fazia dele um judeu, tá? Ortodoxo. Seu pai era um idumeu e sua mãe uma samaritana. Mesmo assim, as denúncias públicas de João atingiam seu poder político, que ficava caracterizado na passagem como violento e homicida. Entendeu? Nós tivemos um presidente, era muito engraçado. Aliás, todos, se vocês forem olhar a história do Brasil, eu tiro o título do Brasil porque, enfim, se vocês forem olhar situações, sabe, é tudo uma moral dupla, né? Tinha um que dizia assim, como é? Bela, recatada e do lar.
O cara já tinha deixado outra mulher, já estava com outra, enfim, vocês viram aí o anterior, o atual, enfim, gente, vocês conhecem toda essa história política. Por que eu trago para a realidade de agora? Porque está falando do Herodes. Todo Herodes é político, gente. Toda vez quando fala de Herodes, fala de Antipas, fala de Nabucodonosor, fala de Ciro. São governos políticos, tá bom? Reinados e tudo mais. Então, vocês têm que trazerem essa compreensão para os nossos dias. E aí vocês vão analisar o que tá certo, o que não tá bom? Ai, mas você não olha para sua vida? Eu olho também para minha vida, gente. Não se preocupem com a minha vida, porque eu olho, eu cuido, eu olho sim. Não se preocupem. Eu não tô falando mal daquele ou daquele político. Eu tô dando um exemplo para vocês poderem, quando vocês lerem aqui, vocês já ligarem. Ah, mas é isso aqui? É isso aqui, entendeu? Quando eu falo de sacerdotes, é o mundo religioso. Ai, mas você não é religiosa? Eu não sou porra nenhuma, eu não sou religiosa, eu sou teóloga. Eu estudei só o negócio, entendeu? Assim como você estudou medicina, estudou filosofia, estudou pedagogia, e você utiliza essa ferramenta, a mesma coisa eu, entendeu? É isso. Mas isso não significa que eu não tenha fé, que eu não tenha minha espiritualidade. Eu já falei pra vocês sobre a minha espiritualidade. Só não preciso ficar aqui, ppp, ai, vamos orar, vamos ter oração. Quer oração? Estudo é oração. Estudo é oração. O que eu tô fazendo aqui? Orando, falando, lendo, compreendendo, né? Conversando com a Bíblia, né? Por isso é Bíblia com Francisca esse texto aqui. Estudo é oração. Você não precisa ficar gritando aleluia, não sei o quê. Entendeu? Nem nos lugares. Nada disso não, gente. A coisa é muito simples aqui, tá bom? E fala assim sobre questão de política. Ai, mas religião não se mete em política. Se mete sim. O evangelho é todo político. Jesus morreu por causa de políticos. Por causa de inveja de sacerdotes. Por causa de inveja do povo também. Que só queria... Povo interesseiro, que só queria milagre, só queria, sabe o quê? Bênçãos, só queria bens materiais. Ele estava aqui, ó, na parte da cruz, que é na horizontal. Mas eles queriam também a parte espiritual, do extraordinário. Só que eles só queriam venha a nós, só queriam o símbolo. Mas o cara que fica lá no meio, que foi lá para a cruz, que ficou lá todo ensanguentado, foi morto, esse realmente ninguém quer. Né? São poucos os que querem, que conseguem enxergar além da cruz, além dele todo ensanguentado, né? Entendeu? Porque ele foi um cara muito fiel, um professor muito fiel ao que ele ensinava, tá? Então, vamos lá. Ele era homicida, o Herodes. Vocês lembram? Lá no começo de Mateus, que ele mandou matar as criancinhas? Pois é esse Herodes aqui, tá? Bom, ele era homicida. O relato da execução de João fornece as bases necessárias para as palavras de Jesus em Mateus 17. Assim como Jesus continua sua missão, continua a missão de João. Do mesmo modo, ele compartilhará seu destino de execução injusta. Para você que não conhece, eu tenho um texto, meu mestrado foi feito, minha dissertação de mestrado chama-se O Letreiro de Pilatos. Você pode acessar a biblioteca digital da PUC, que está tudo lá, tá bom? É o estudo, o Letreiro de Pilatos, que é o primeiro escrito sobre Jesus de Nazaré, o Cristo, ele é histórico. Primeiro escrito, é o primeiro escrito histórico de Jesus, tá? Procura aí na internet que você vai... Aliás, aqui na Biblioteca Bel, aqui do meu canal, na parte de comunidades e também na parte sobre, você encontra todos os links que dá para você ler de graça. Aqui, ó, tudo na faixa, tá bom? Titia aqui é generosa no que se trata na comunicação do Evangelho, da Palavra de Deus, tá bom? Não é para você olhar nem ler pensando na Francisca, não. Pensa no Evangelho, pensa na pesquisa, pensa nos estudos, tá bom? Eu não sou exemplo para ninguém, beleza? Nem quero ser. É Jesus quem é o exemplo aqui. Então, vamos lá. O relato da execução de João fornece... já falei sobre isso.
Então, compartilharam o destino de injustiça. A ação dos discípulos de João continuarão como um grupo depois de sua morte, conforme Atos 18. Semelhante àquela de José de Arimateia, em Mateus 27, 57 e 60. José de Arimateia, vocês lembram que foi ele quem enterrou Jesus, né? Sepultou Jesus de forma digna como um rei. Ele e Nicodemos, eles utilizam uma quantidade exorbitante de aromas. Como é que é o nome do texto que eu já escrevi? Já tem coisas que eu esqueço. Especiarias aromáticas no sepultamento de Jesus. Também é um texto meu com o Matias. Vocês podem pegar aí que vocês vão ler. Então, José de Arimateia, ele estava com Nicodemos, né? Ele era muito importante, era um homem rico, o qual cuidou do sepultamento de Jesus, tá bom? E era um dos discípulos de Jesus também, assim como Nicodemos. Sobre o sentido da expressão tomado de compaixão. Ver capítulo 9 de Mateus, tá, gente? Acomodar-se. Literalmente é reclinar-se. Vou reclinar aqui na mesa. Posição adotada para a refeição pascal. Segundo o costume judaico, quem presidia a refeição abençoava o alimento com a fórmula semelhante. Bendito és tu, eterno... peraí. Baruch atah Adonai, tá na minha cabeça. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que produzes o pão da terra. Eu tenho um Sidu que tem essa oração, depois eu mostro para vocês. Jesus é um anfitrião que acolhe a multidão, antecipando assim o gesto eucarístico. Quando você vai à missa, geralmente que você conhece, você sabe que tem o momento da Eucaristia. Eucaristeu. Eucaristeu. O que significa isso? É agradecimento, de dar graça, é o ato de dar graça. Lá na Grécia, eu lembro que minhas colegas, né, lá, minhas amigas lá, era sempre, quando nós nos encontrávamos e a gente trocava alguma coisa, Eucaristou. E aí eu respondia, paracalô, né? Era bem bonitinha, elas eram maravilhosas, as meninas lá. Aliás, se vocês estiverem me vendo, Stella, Flor, a Iota, as meninas lá de Periça. Ai, que saudade, gente, saudade lá de Periça. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Fui falar de Periça, já me confundi, já me saí aqui do meu... Aqui, bendito és tu, aqui. Então, Jesus é o anfitrião, tá. Eucarístico, aliás, antecipando assim o gesto eucarístico, né? Qual é o gesto eucarístico? Pegar, levantar o pão, bendito és tu, ó eterno, né? Enfim. Jesus é o anfitrião que acolhe a multidão, antecipando assim o gesto eucarístico da nova comunidade. Sua atitude semelhante a um chefe de família, que se preocupa com o bem-estar daqueles que o seguem. Contrasta totalmente com a de Herodes. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Todo homem, todo pai de família, ele é o quê? Ele é o sacerdote da sua casa, ele é o rei, e ele é... tem mais outra coisa. Ele é o rei e o sacerdote na sua casa. Quando uma casa não é orientada, não é governada por um homem firme, tá? Um governo, eu tô falando, aí vocês vão dizer assim, não, mas tem mulheres que governam. Tá.
Ela assumiu essa posição, porém não é a posição dela. Eu sei que o mundo tá aí com o negócio do empoderamento das mulheres, mas esse não é um poder que dá a mulher, tá? Tem muita mulher que quer ser homem, tem muito homem que quer ser mulher, quer estar na posição de mulher. Não tô falando sabe, mas a posição é diferente, aqui é bem diferente, gente. Então, o homem, ele é rei na sua casa e é sacerdote também, tá? É ele quem comanda. Por isso, dificilmente eu vou me dirigir às esposas. Não, eu vou com o rei. Eu tenho que falar com o rei. Porque se a esposa não está seguindo as orientações desse rei e desse sacerdote, o seu reino está dividido, não subsiste. Se a rainha, se as princesas, os príncipes estão zanzando por aí, cuidando do castelo, cuidando do reino dos outros, esse reino está dividido, tá? Então, fiquem bem atentos. Cada homem é rei na sua casa, é o governante da sua casa. Se você não governa na sua casa, vem outro e governa. Então, fique muito atento, meninos e meninas. Cuidem de cuidar das suas casas também, tá? Sim, parece uma coisa meio machista, mas não é. Ele é o cabeça da casa. Ele é, sabe por quê? Porque ele tá, e abaixo dele, acima dele tá Cristo. Acima de Cristo tá o Eterno. Então, é assim que funciona a hierarquia. Por mais que a gente ache, mas imagina, eu é que sou bam, eu é que decido. Não, eu é que faço, eu é que não sei o que, eu que dirijo a minha vida, eu que não sei o que. Então, vai ter alguma coisa errada aí, tá? Porque nós viemos para ser uma coisa. Olha, é muito simples. A maçã, ó, aqui eu tô com uma maçã. A maçã, ela é maçã e está satisfeita em ser maçã, em servir ao reino dela como maçã, como fruta da macieira. Se ela quiser ser um limão de Amalfi, já vai dar errado, porque o limão de Amalfi é totalmente diferente, a estrutura do limão de Amalfi é totalmente diferente da estrutura da maçã. Percebem? Em humanidade, nós somos iguais, mas homem e mulher é diferente. E cada um tem que ocupar a sua posição. Veja qual é a sua posição aí. Então, o homem é rei, é sacerdote, tá? Então, é isso. E eu sempre sou bem respeitosa para com eles. Sim, porque eles são autoridades, sim. Tá? Então, quando um homem não está cuidando da sua casa, não está cuidando dos seus filhos, não está cuidando, não está dando atenção para a sua esposa ou para os seus filhos, aí começa a dar confusão, porque aí ela fica olhando a vida do não sei quem, a vida do vizinho, a vida da vizinha, enfim. Ou ele, né? Se não está cuidando, ele fica preocupado com a vida do colega, da colega, de não sei quem. Então, a gente tem que ter muita atenção. As Sagradas Escrituras, ela é bem definida nesse sentido, tá? Deixa eu ver o que mais, o que eu posso explicar aqui para vocês. Então, a família. Então, o homem, ele está sempre preocupado com o bem-estar, com a segurança, né? Da família. E contrasta totalmente com Herodes, né? A cena encontra antecedentes no Antigo Testamento. O povo liderado por Moisés é alimentado o quê? Milagrosamente no deserto, conforme Êxodo 16. O profeta Eliseu alimenta milagrosamente as pessoas, conforme 2 Reis, né? Capítulo 4. O episódio se relaciona também diretamente com a primeira das tentações, quando Jesus rejeitou
a solução milagrosa para a fome. Lembram que no capítulo 4, o Satanás vem e oferece, olha, faz dessas pedras aí, faz uma mágica nessas pedras e transforma em pão. Então, significa o quê? O mundo não é a Disney, gente. A Disney é só uma fantasia, tá? Não é assim. No reino de Deus, no reino dos céus, não é a Disney. Tá bom? É outra coisa. A Disney é fantasia, né? A gente vai pra lá que é pra tirar aquele estresse da vida tão que a gente tem. Mas o reino dos céus não é assim, tá? Né? Que você vai lá com pateta e ficar lá olhando dar uma de pateta, né? Então não é assim. Ai, tá criticando quem vai pra Disney? Não, gente, eu só tô dando um exemplo pra vocês, tá? Não tô nada não, eu também vou lá e faço as festas. Gente. Mas aquilo não é real, a gente sabe que não é real, né? Tem pozinho de pilipimpim lá, tem pozinho da Sininho, né? Pozinho de ouro da Sininho. Então, Jesus rejeitou a solução milagrosa para a fome. O compartilhar de todos os bens, né? 5 pães e 2 peixes, perfazem 7. Símbolo do que? Da totalidade. É um número bem utilizado aqui na gematria da Sagrada Escritura. Manifesta que a comunidade participa da dinâmica do reino de Deus, conforme Mateus 5. A abundância final sinaliza o Israel messiânico, né? Valor dos 12 cestos, ou seja, o número 12 representa as 12 tribos de Israel. Mateus pode estar também seguindo uma conversão do Antigo Testamento, em que o número de pessoas indica geralmente os homens e não população, a população toda, conforme Gênesis 43. Longe da costa. Há muitos estádios. Cada estádio tinha cerca de 200 metros. Amanhecer. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, que é o horário que a gente, às vezes, muita gente levanta para orar, eu, às vezes, faço isso, tá? Da manhã, caminhar sobre ou através do mar era atributo de Deus, conforme João capítulo 9, versículo 8, né? E Salmo 77, Isaías 43. Símbolo poderoso do controle do Criador sobre as forças incontroláveis do mundo. A situação é similar à da tormenta, né? É tanto lá como aqui. Os discípulos Pedro apelam a Jesus na dificuldade, forçando-o a intervir. É impossível que o fato de segurar a mão para salvar Pedro seja um eco deliberado da ação de Deus, descrita em Salmo 18. Pedro realizará essa confissão em Mateus 16. Essa filiação é compartilhada por aqueles que, vencendo o temor, seguem o mesmo caminho de Jesus. Genezaré. Genezaré estava situada na costa noroeste do lago da Galileia, perto de Cafarnaum. Aliás, gente, eu tenho uma história sobre Cafarnaum. Quando eu cheguei em Cafarnaum, gente, eu senti uma coisa assim tão, sabe? Aí eu dizia, Senhor, tu tá me impactando aqui com essas coisas. Aí eu dizia assim, vocês estão sentindo alguma coisa? Vocês estão vendo alguma coisa? Não, tô vendo nada. Quando eu vi a sinagoga de Cafarnaum, quando toda destruída, que foi justamente quando Jesus pregava, gente, que coisa. Para mim foi impactante. E depois, quando eu subi na igreja, naquela igreja octogonal, eu não tive coragem de entrar de sapatos. Eu tirei meus sapatos, sabe? A energia lá, vão dizer, ai, coisa mais estranha. Cada um sente como quiser. Eu senti, sim, uma energia bem poderosa ali naquele lugar. Eu senti. Aliás, eu sinto a presença de Jesus sempre, em qualquer lugar. Mas ali foi assim, muito forte. Foi muito forte. Eu chorei copiosamente, não sei porquê. Mas foi assim... Eu tenho até uma foto lá no Instagram, eu acho que eu coloquei aqui nos Reels também.
Rios não, aqui é Shorts, né? Que eu tô lá justamente no muro, num dos muros, perto da sinagoga de Cafarnaum. E depois eu tenho uma sentadinha assim na pedra, né? Que era justamente o lago onde eles foram fazer a pesca milagrosa. Aí eu tava lá esperando o Pedro voltar da pescaria, sabe? É uma foto que eu tenho, deve estar aí, não sei. Eu tô sentadinha assim, toda de preto, de chapéu. Já tá seco aqui, daqui a pouco eu tiro. Mas foi uma experiência incrível, sabe? Assim, com Jesus foi assim, uma coisa bem conectada, assim, ó, bem conectada. Bom, essa foi a minha experiência, né? Cada um sente como quer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui pra vocês. Ah, tá. Mar atributo, tá. Gente, às vezes eu paro aqui, tá. Perto de Cafarnaum. O que foi apresentado como recurso excepcional em Mateus 9. Agora se torna um método aceito. A expectativa desse tipo de cura se estenderá aos apóstolos, conforme Atos capítulo 5. Para os fariseus e escribas, temos que ver no capítulo 2, tá, gente? Este é o primeiro confronto de Jesus com o grupo de Jerusalém. A tradição referida não se encontrava nas escrituras, mas tinha sido desenvolvida pelas escolas dos escribas. As prescrições sobre a pureza pressupunham que o contato com o mundo exterior poderia contaminar o ser humano. Lavavam-se as mãos até hoje, eles lavam, não por higiene, mas pureza legal, mediante complicado ritual. Até hoje, tá, gente? Isso acontece. O contra-ataque de Jesus coloca em destaque a verdadeira autoridade que obriga o mandamento de Deus e questiona o conceito global da autoridade religiosa da época, né? Vossa tradição. O verbo honrar significa não somente mostrar respeito aos pais, mas também impedir que sofram situação desonrosa, conforme Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Nesse contexto, significa, portanto, ajudar economicamente ou sustentar. A atitude contrária, maldizer, vilipendiar, significa abandoná-los à miséria, conforme Êxodo 21 e Levítico 20. A obrigação de cuidar dos pais era enfatizada na sociedade pagã e na judaica, conforme Eclesiástico 3 e 1 Timóteo 5. Referência à prática... Ai, gente, eu já tô lendo o 15, tá? Mas eu vou parar aqui. Mas vocês entenderam, né? Que foi até o 14, sobre a questão, foi até o 34, não, 14 até... A explicação do 14 até 14:34, tá? 14:36. Capítulo 14, versículo de 1 a 36, eu expliquei, tá bom? O que foi, que o último o que foi apresentado como recurso excepcional, né? Agora torna-se um método aceitável, aceito, né? A expectativa desse tipo de cura se estenderá aos apóstolos. Então, esse foi o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Gente, é longo, sim. Agora não dá para dar comida de passarinho para vocês, tá bom? Não dá para eu chegar aqui, colocar só um pouquinho e vocês ficarem aí como, enfim, não vou comparar porque quem compara perde. Então, o meu esquema aqui é assim, ler todo um capítulo, explicar e é isso. É assim que eu entrego, tá bom? Gostou? Como diz aqui, comeu mal, comeu bem, em nome de Jesus Cristo, amém. Ó, tá vendo? Tô aprendendo. Então, meu povo, é o seguinte, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida, né? O seu reino, vá cuidar do seu reino. Saiba que
todo homem é um rei dentro de casa, é um sacerdote, tá bom? Então, ó, já se inscreveu? Inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Não saia da sua comunidade. Não saia da sua comunidade, mas venha participar, venha escutar aqui esse evangelho, essas aulas sobre o evangelho. Esqueça a Francisca, porque a Francisca não interessa, a vida da Francisca não interessa. Não tenho nada de excepcional para ser, para influenciar ninguém, tá bom? Mas eu gosto de transmitir o evangelho, porque foi o que eu estudei, gosto das Sagradas Escrituras, e enfim, é isso, tá bom? Não quero doutrinar ninguém, não quero influenciar ninguém. Você faz se quiser, você acolhe se quiser. A minha vida não vai mudar se você acolhe ou não, tá bom? Então é isso. Beijo para todos e todas. Tchau, tchau, gente.